Olá, amigo, Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli. Vamos falar das leituras desta quinta semana do tempo da Quaresma. As leituras da semana vão nos falar sobretudo da fé, da confiança que nós devemos ter em Deus. Tempo de Quaresma é o tempo de recuperarmos essa nossa fé, essa confiança no Pai do céu. Na segunda-feira, o capítulo 13 do livro de Daniel conta uma história triste de uma mulher chamada Susana que foi injustamente condenada à morte. Mas essa leitura nos mostra sobretudo a profunda confiança em Deus, a fé em Deus que essa mulher tem, a ponto de ter esperança. Ela renova a sua esperança em Deus. Tamanha a sua confiança que ela tem muita esperança em Deus, que não a abandona nesses momentos de dificuldade. Quando nós não abandonamos a Deus, Deus não nos abandona. É essa lição que nós podemos aprender com essa triste história dessa mulher injustamente condenada à morte. No Evangelho da segunda-feira, o capítulo 8 de João, fala daquela mulher que iria ser apedrejada e Jesus salvou ela do apedrejamento. A lei, ela julga os atos da pessoa. Jesus julga a pessoa. Para Jesus, muito mais importante a pessoa do que os seus atos. Por isso que ele diz lá, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos os homens foram embora, porque são pessoas humanas, são tão pecadores como qualquer um de nós. Jesus julga sobretudo o coração. Para Jesus, o importante é a pessoa e não os seus atos. Por isso que ele diz para a mulher, vai embora, não voltes mais a pecar. Aqui nós temos esse conflito entre o legalismo e a piedade, a misericórdia, a humanidade. Esse conflito, essa oposição é o que vai gerar lá a morte de Jesus. Na terça-feira, o capítulo 21 do livro de Números é aquela história onde Deus pede para Moisés colocar ali uma serpente na haste. As pessoas estavam morrendo por causa do veneno das cobras. Aqui fala de um grande ato de fé. As pessoas que olhavam cheio de confiança para aquele símbolo ficavam curadas. E o Evangelho da terça-feira, Jesus diz que quando o Filho do Homem for elevado na cruz, nós reconheceremos Jesus como o verdadeiro Deus, como nosso verdadeiro Salvador. É interessante essa comparação. A serpente na haste, ali no Antigo Testamento, foi sinal de vida para aquele povo, né? A morte, a doença leva à morte. Aquele ato de fé, de confiança diante daquele símbolo, trazia vida novamente às pessoas. Curava. Jesus, na cruz, quando nós olhamos cheios de confiança para a cruz, ele também nos traz a vida, mas não uma vida passageira, a vida eterna. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Deus da vida. Na quarta-feira, o capítulo 3 de Daniel fala daqueles 3 jovens que estão queimando ali na fornalha e Nabucodonosor se impressiona com uma quarta pessoa ali dentro que seria um anjo de Deus. Essa lição que fica para nós quando nós estamos num momento de dificuldade, tudo à nossa volta está se destruindo, se desmoronando, como é o caso ali do fogo, né? O fogo destrói tudo. Quando tudo à nossa volta está se destruindo, se desmoronando, vamos ter fé, vamos ter confiança em Deus. Ele sempre envia anjos para nos ajudar nesses momentos de dificuldade. O capítulo 8 de João, o Evangelho da quarta-feira, Jesus fala que quando ele nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Os judeus não percebem que eles são escravos do pecado. Tempo de Quaresma é o tempo de também nós percebemos quanto o pecado está nos escravizando para nos libertarmos disso. Jesus vem como o nosso libertador. Ele não nos quer vivendo nesta vida de pecado, de erro. Temos que nos libertar disso. Temos que nos reconciliar com Deus. Temos que tomar consciência de que essa vida de escravidão, de pecado, não nos serve. Jesus é o nosso Salvador. Jesus veio para nos libertar realmente de toda a escravidão que o pecado causa em nós. Na leitura de quinta-feira, capítulo 17 de Gênesis, Deus tem esse encontro com Abrão.
encontro de Deus com Abraão, onde ele muda o nome para Abraão, fazendo a promessa ali de que ele vai ser o pai de muitos povos, pede então a colaboração de Abraão e a sua fidelidade sobretudo. Quando nós temos esse encontro com Deus, ele modifica realmente todo o nosso ser. Esse tempo de Quaresma é o tempo de nós nos encontrarmos mais com Deus, para que Ele possa realizar realmente essa grande mudança na nossa vida. É o que aconteceu aqui com Abraão, é o que Deus quer fazer em nós. O Evangelho de quinta-feira, capítulo 8 de João, ele começa a entrar em conflito mais uma vez ali com as autoridades. Ele discute com os judeus, porque Jesus diz que é maior do que Abraão, e Abraão é o grande pai da fé, o grande exemplo para os judeus. Então ele começa aqui a entrar em conflito, né? Quem que é esse homem aí que se coloca no lugar de Deus, dizendo que é maior do que o nosso pai Abraão? Então começa essa discussão, começa esse conflito. Na sexta-feira nós temos mais uma das lamentações de Jeremias, mas aqui ele fala sobretudo da confiança em Deus. Como eu falei, todas as leituras da semana nos remete à fé, à confiança em Deus. Ele acredita que Deus é o seu forte guerreiro, está ali ao seu lado lutando. Mesmo ele sendo atacado pelos ímpios, ele não deixa de confiar em Deus. Deus é esse valente guerreiro que está ao nosso lado, combatendo. Na caminhada do nosso dia a dia, essa é a lição que fica para nós, né? Nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos lutando sozinhos. Deus está conosco, e não é um qualquer não, é um forte guerreiro que está combatendo ao nosso lado. É essa confiança que nós temos que ter em Deus diante das batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Encerrando a semana, o Evangelho de sexta-feira, capítulo 10 de João, agora é Jesus que vai ser apedrejado. Os judeus querem apedrejar a pessoa de Jesus. E aqui nós temos mais uma vez a oposição daqueles que creem, que estão ao lado de Jesus, e aqueles que não acreditam na misericórdia de Deus. Gera essa atitude de violência. Aqueles que não acreditam em Deus têm essa atitude de violência, querem apedrejar Jesus. As leituras já nos preparam para a sexta-feira da Paixão, para a Semana Santa, onde Jesus vai enfrentar essa grande oposição que vai culminar na sua morte de cruz. Esse então foi o resumo das homilias da liturgia da palavra desta semana, que nos inspira sobretudo fé e confiança em Deus, mesmo diante das oposições. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí o seu curtir, compartilhe com seus amigos e assista aqui o próximo vídeo.